E aí, bora mergulhar de cabeça num dos símbolos mais antigos e, uau, poderosos da humanidade, o rio. Olhando assim de primeira, parece só água em movimento, né? Mas ó, por baixo da superfície corre uma correnteza de significados profundos que moldou culturas, religiões e até o jeito como a gente enxerga o mundo. A gente olha para um rio e vê um caminho de água, certo? Mas e se ele for, na verdade, um espelho da nossa própria existência? Da jornada da vida e, quem sabe até, do divino? O significado real vai muito, mas muito além do que corre ali na superfície. Então, a grande sacada é esta. O rio simboliza praticamente tudo. Ele é a própria corrente da vida, sabe? Sempre em movimento, trazendo fertilidade para as terras que ele toca. Mas ele também representa a passagem do tempo, a morte e a constante renovação. É um ciclo que não para nunca. Tudo isso capturado no simples fluir das águas. E essa simbologia toda se desdobra em, basicamente, 3 jornadas. A primeira, que é descer com a correnteza até o oceano, simboliza o retorno ao todo, a se fundir com o universo. A segunda, que é subir o rio contra a corrente, representa uma busca mais espiritual, sabe? A volta ao divino. E por fim, atravessar de uma margem para outra, isso é sobre superação. É evoluir, passar de um estado de ser para outro. Beleza, agora vamos dar uma viajada pelo mundo para ver como diferentes culturas enxergaram essa magia toda nos seus próprios rios. Vai ser uma viagem rápida por águas que são literalmente o berço de civilizações e de muita fé. Na tradição judaica, por exemplo, existe a ideia de um rio do alto. Pensa que não é um rio de água comum, mas sim um fluxo de graças celestiais que desce lá do céu e se espalha pelo paraíso, nutrindo o mundo em todas as direções. É a bênção divina em forma de rio. Agora, se a gente for para a Índia, a gente encontra o poderosíssimo Ganges. A crença é que ele flui diretamente dos cabelos do deus Shiva, o que já mostra a sua origem divina. Para os hindus, o Ganges é uma ferramenta de purificação que faz um caminho triplo. Ele passa pelo céu, pela terra e pelo submundo. É muita coisa. Saindo um pouco do divino e indo para uma pegada bem mais sombria, a gente chega nos gregos. Os rios do submundo deles tinham nomes e propósitos bem assustadores. Tinha o Aqueronte, o rio das dores, o Flegetonte, das queimaduras, e o Lete, que trazia o esquecimento total. Cada rio era um tipo de tormento diferente. E essa nossa viagem nos leva direto para um dos pensadores mais importantes da Grécia, o Heráclito. Foi ele quem disse essa frase, que parece tão simples, mas que, olha, mudou a filosofia para sempre. Pensa um pouquinho nela. O que será que ela quer dizer de verdade? A interpretação disso é simplesmente fascinante. Heráclito não estava falando só da água, ele estava falando da gente. O rio é uma metáfora para a nossa própria existência, para o nosso corpo. A gente está sempre fluindo, sempre mudando. A pessoa que entra no rio não é a mesma que sai, e as águas também nunca são as mesmas. No fundo, cada um de nós é o seu próprio rio. E essa conexão tão profunda entre os rios e a fé nos traz claro aqui para o Brasil. Vamos começar pelo Rio Paraíba do Sul, um rio que, para milhões de brasileiros, se transformou num verdadeiro berço de devoção. A história toda começa lá em 1717. 3 pescadores, depois de várias tentativas sem pegar nada, acabam encontrando nas águas do Paraíba do Sul uma pequena imagem de barro. Primeiro veio o corpo, e depois a cabeça. A partir daquele exato momento, a pesca virou um milagre, e a devoção à Nossa Senhora Aparecida nasceu bem ali, naquele rio. E essa origem na água está por todo o conto lá na Basílica de Aparecida. O nicho onde a imagem fica é lotado de símbolos. Tem o sol, o círculo da perfeição divina, as ondas de água representando o Espírito Santo e, claro, os peixes, que lembram o primeiro milagre. Tudo, de alguma forma, te leva de volta para o rio. Agora, vamos para outro gigante, talvez o rio que mais represente a alma de uma parte do Brasil, o Rio São Francisco, o nosso querido Velho Chico. Para quem vive ali na beira do rio, o Velho Chico é como se fosse da família. Ele é chamado de pai porque é dele que vem o sustento, a água para beber, para plantar, o peixe que vai para a mesa. Numa região tão marcada pela seca, o rio é a própria vida pulsando. É que o Velho Chico tem 2 caras, né? De um lado, ele é o sustento, a vida farta. Do outro, ele é a resistência, a teimosia de um povo que luta para sobreviver numa terra difícil. O rio é a prova de que a vida sempre, sempre insiste.
E claro que o Velho Chico transborda para a nossa cultura. Ele foi rota histórica para os desbravadores, virou palco de lendas, de misticismo e foi inspiração para a nossa arte. Quem não se lembra de Luiz Gonzaga cantando sobre o rio? A correnteza dele carrega a história e a identidade do Brasil. Chegando ao fim da nossa jornada de hoje, fica muito claro que um rio é bem mais que um curso de água. Ele é uma corrente que conecta a gente com tudo, com o passado, com as nossas crenças e, principalmente, com quem a gente é. Então, o que a gente tira disso tudo? Saímos de um símbolo universal que está em todas as culturas e chegamos em exemplos muito concretos aqui no Brasil, como o Paraíba do Sul e o Velho Chico. Eles mostram de um jeito muito poderoso como um elemento da natureza pode se transformar no coração da identidade e da fé de uma nação inteira. E, para fechar, fica aqui uma provocação. O Heráclito disse que cada um tem seu próprio rio, aquele fluxo constante de mudança de vida. Parando para pensar, qual é a corrente que te move? Qual é o rio que está definindo a sua jornada?